Bom dia, está no ar o Segue o Fio nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, um programa pós-eliminação do Inter na Copa do Brasil e projetando já a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui, eu, Felipe Duarte, mais uma vez substituindo Cacau Corazza, está numa merecida folga, descanso. Ela enlouqueceu, em 3 semanas enlouqueceu com esses caras aqui. César Cidade Dias, Cristiano Munari, Wagner Martins, grande Vaguinha e um convidado especial hoje. Tu que trouxe, tu que apresenta. Hoje veio conversar com a gente aqui Renato Portaluppi. Ele gosta de cornetear os caras do ar-condicionado, então ele veio pro ar-condicionado hoje para lembrar um pouco aquele sorriso irônico que Wagner Martins muitas vezes faz, e hoje a gente vê pelo seu semblante que a situação não tá boa. O posicionamento do Renato no estúdio é estrategicamente pensado, do lado do Vaguinha. Sim, claro. Apontando pro Vaguinha. A gente botou ali pra ele lembrar durante todo o programa do que foi a noite ontem. Que, vou confessar, chegou uma hora, me deu um medinho, sabe, Vaguinha? Quando o mandrake do árbitro, que ele deu aquele penalti. O zagueiro que fez o pênalti. Não tocou, né? O Inter é pênalti minuano. Não, foi pênalti. E aí eu levei medo, mas depois o Renato deu aquela morcegada no jogo acabou e tá tudo bem. Cristiano Munari. O Renato tá empregado, né? Porque senão seria aquele momento que o Roger deixa o time bem arrumadinho, como tava em 2016, e o Renato só aproveita o trabalho do Roger pra ganhar os títulos. Tu tá sendo irônico? Te lembra como é que era o Grêmio de 2016, que o Renato ganhou os títulos depois, e o Grêmio era uma bagunça. O Grêmio tomou 3 da Ponte Preta, 3 do glorioso Curitiba, empatou com o América Mineiro, e aí o Renato veio, arrumou o time, ganhou o campeonato. Os caras dizem que o Roger deixou arrumado pro Renato. Veio lotado, Cristiano Munari. Wagner Martins tá silencioso hoje, Vaguinho. Que aluguel, hein? Pá! Que aluguel, hein, Felipe? Agora vai ter que sustentar, cara. Tu veio dizendo que tinha acho que informação que o Inter passaria, que o placar seria X. Agora a bronca veio pro teu lado. Não, acho que hoje é mais um dia só na vida do torcedor do Internacional que está se acostumando com derrotas porque as seguidas gestões do Sport Clube Internacional não fazem nada para mudar, não trabalham de forma correta, são incompetentes na gestão, no comando, e enfim, se esse aqui fosse o último dia de corneta da minha vida, tava tudo bem. Só que eu sei que quinta-feira que vem vai ter de novo. Vaguinha. E na outra quinta vai ter de novo, porque ninguém faz nada para mudar. Então, tenho que... Esse enquadramento é sacanagem. Esse enquadramento é sacanagem. Não, o César é impressionante, cara. O César foi dormir ontem 3 da manhã, acordou às 6. Isso aqui é um baita de um aluguel, se tu quer saber. O Vaguinha, ontem eu vi tu falando das eliminações da gestão, e isso foi muito conversado. 13ª eliminação da gestão, 13ª eliminação da gestão Alessandro Barcelos. Nunca passou das oitavas de final. Da Copa do Brasil. Nunca passou das oitavas de final. Ontem teve uma pergunta na entrevista coletiva que eu achei... fiquei com inveja de não ter sido eu a fazer a pergunta. O repórter perguntou, acho que foi o Tim da Rádio Grenal, perguntou pro José Olavo Bisol, né, vice-presidente de futebol. Olha, o que está acontecendo? Esse aqui é o melhor desempenho do Inter na Copa do Brasil. O Inter foi eliminado hoje, mas esse aqui é o melhor desempenho. Eu não tinha parado para pensar nisso. Que ele foi o melhor? Não, foi o melhor resultado, porque oitavas de final antes o Inter tinha perdido em... O passado foi oitavas também. Cai nas oitavas pro América Mineiro, se não me engano. Mas Juventude, mas a primeira... Mas se a gente comparar os adversários, é o melhor, porque o Fluminense é o melhor. E era sobre isso. É o mais aceitável. Na verdade, era sobre isso. Então, assim, e ainda eu tenho que ouvir na entrevista o vice-presidente de futebol do Inter dizendo que quando ele rebate críticas, ou ele responde de forma mais áspera aos questionamentos, ele está ali se defendendo e defendendo o clube. Ele está defendendo o clube do quê?
de um jornalista, identificado ou não, que faz questionamentos sobre o que está sendo feito de forma equivocada na gestão, no trabalho do departamento de futebol, e que muitas vezes por trás tem ali sim um objetivo de querer melhorar o clube, de cobrar para melhorar o clube, ele está defendendo do torcedor. Então, quando eu critico aqui, eu quero o mal do clube? Não, vocês querem defesa para vocês. Vocês querem se defender, porque vocês querem fazer carreira dentro do clube. Então a defesa é de vocês. Vocês querem se defender. Vocês não estão defendendo o clube coisa nenhuma. Aliás, eu vou dar uma dica para quem está trabalhando hoje no clube e quer defender o clube. Saiam. Saiam. Essa é a melhor defesa. O melhor serviço que vocês vão prestar para o Esporte Clube Internacional é sair do clube. Saiam, que vocês vão estar dando uma ajuda muito boa já. Prevejo um segue o fio longo hoje. Não, CCD. Acho que longo não vai ser, mas vai ser divertido. Aliás, tem recado. O pessoal já está participando aqui no chat e eu vou deixar no ar a enquete já também para você votar, que diz respeito, obviamente, à eliminação do Inter na Copa do Brasil contra o Fluminense. Mas alguns recados que vão chegando. O Lucas Tirré diz que o Vaguinha não dormiu essa noite. E aí tem 2 comentários que tiram sarro, fazem uma paródia do slogan do Vaguinha, que é vem com vaga, vem com vaga. Vaga, né, é o apelido do Wagner Martins, o Vaguinha, e ele diz vem com vaga nos vídeos dele. E aí o Gui Souza escreve vem sem vaga. E o Eduardo Martins Andrade diz Vaguinha ficou sem vaga. E aí, Vaguinha? Tranquilo, a corneta ela precisa ser... A corneta precisa existir, né? É o que alimenta o futebol. Quando a corneta é nesse campo aí, nessa linha aí, o César brinca também... Tá tudo certo, eu aceito na boa. E hoje é dia da gente ouvir corneta, né? Mesmo do Grêmio, né? Que foi eliminado pelo CSA, faz parte do jogo. O Grêmio tá eliminado já faz um tempinho, mas tem todo o direito de cornetear, de brincar. Isso faz parte, eu tô aqui também para isso. Ele cai, mas cai atirando, tu viu? Não, ele tá certo, né? Até porque ele corneteou quando o Grêmio caiu, né? E bem e forte também. Eu queria fazer exatamente essa pergunta, Vaguinho. Quando o Grêmio perdeu por CSA, uma das coisas é, pro CSA não dá para perder, né? Porque time de Série C não tem cabimento. Não tem mesmo, nós sabemos disso, é uma vergonha sem nome. O Fluminense é melhor que o Inter, na tua opinião? Esse é um bom debate. Ontem a gente tentou fazer O Fluminense é melhor. uma comparação entre os jogadores. Mas César, Porque o Fluminense eliminou o Inter assim. O Inter teve chance de empatar o confronto. César, sempre teve atrás. César, como é que eu vou te dizer que não? Foram 3 jogos agora, recentes. São 2 vitórias do Fluminense e um empate. O Inter não ganhou em 3 jogos. Essa é uma análise interessante. Tu quer que eu diga que o Inter é melhor? Evidente que não é. É porque essa é uma análise interessante. A gente estava ouvindo aí as Mas nós estamos mensagens. falando de time ou de jogadores? Nós estamos falando de time e O jogador. time do Fluminense é melhor porque é melhor treinado. Jogadores não é melhor. Por que tu acha isso? Porque o Everaldo não é melhor que o Borré. Porque o Guga improvisado não é melhor do que o Bernabé. Porque o Manuel não é melhor que o Vitão, que o Mercado, que o mesmo que o Juninho. O Fluminense tem 2 jogadores que são muito diferentes dos que o Inter tem, o Hércules e o Martinelli. Os 2 volantes, o Inter tem um problema sério na sua dupla de volantes. Mas eu não acho, por exemplo, que o Nonato é um meia melhor que o Alan Patrick. Porque o Ganso é ex-jogador, joga 15 minutos só. Eu acho que se invertesse os treinadores, o Inter teria passado ontem. Eu não consigo ter essa certeza sobre o jogador que tu tem aí. Por exemplo, eu não tenho essa O certeza. Patrick melhor que o Nonato? Eu acho que o Alan Patrick conceitualmente é melhor que o Nonato, mas não tá jogando nada o Alan Patrick. Mas por que não tá jogando nada? Sei eu, porque... Borré não é melhor que o Everaldo? Por que o Borré não joga nada? Mas não acho, o Borré não tá jogando nada. Pois é, mas o Borré com o Gajardo jogava. Será que se o Gajardo fosse o técnico do Inter... Bom, se o Gajardo fosse o técnico do Inter e tivesse caído ontem, estavam pedindo a cabeça dele, a demissão dele, obviamente. Mas aí, Munari, tu vai buscar o Borré de que ano pra fazer essa comparação? Mas o Borré tava Não jogando. posso, então eu vou pegar a comparação do Valência quando ele tava lá no Tá, então Fenerbahçe. amanhã se o... Pra botar aqui. Se o Márcio... É Mário Bittencourt, né? Ligar pro Barcelos e dizer assim, ó, vamos trocar o Everaldo pelo Borré, tu aprovaria. Não, acho que não. Então- Só que o Renato não tem o Ronaldo no time dele, né? Só quero, já que a gente entrou no debate, só deixa eu apresentar a nossa ficha técnica, a enquete, e agradecer as mais de 4.000 pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. E tem também aqueles, já disse, eu sou um deles, né?
que ouve o Segue o Fio pelo Gaúcha 2. Eu tô lá fazendo academia, tô lavando a louça, tô tomando banho, tô ouvindo vocês geralmente pelo Gaúcha 2. Tomando banho? Como tu ouve tomando banho? Tomando banho, boto o celular na janela do box, do banheiro e fico ouvindo. Mas o chuveiro não atrapalha o Eu áudio? faço isso também. É bom, né? Eu vou dar uma dica pra você. Eu tenho um fone que funciona na água. Comprei um fone pra Não, piscina. eu Fazer tenho merchandising? Não vou dar marca. Mas toma banho, eu saio da academia, eu tô ali ouvindo, eu entro no banho e continuo, tô ouvindo. Eu na verdade, eu tenho o meu radinho, né? Aí eu vou muito Rádio Gaúcha. Aí quando são os conteúdos de YouTube, aí eu pego o celular e só aumento o volume. Coisa boa, coisa boa. Tem muitos recados chegando, vou dar uma passada rápida aqui pelos primeiros comentários que apareceram no chat. Claro, falando de Inter, tirando o sarro do Vaguinha. Mas tem alguns recados, como o do Cláudio Rafael, que diz: vim pela Cacau e me deparo com este monte de chorão. César, tu tá chorando, César? Eu O não. Munari tá rindo aqui, o único que não. tá triste aqui é o Aí o Vaguinha ele já chorou, né? Agora ele tá naquele período de reflexão pós-choro. É verdade, tá reflexivo hoje. E preocupado, tá? Preocupado. Eu tô muito preocupado com o jogo da próxima quarta-feira. Pois é, tu falou nisso, não tá avança, preocupado para com a aí. goleada, né? Peraí, não avança, a gente já vai chegar lá. O Eduardo Saraiva diz que a Cacau já vazou, não aguentou as malas do CCD e do Vaguinha. Tem recado pro Munari aqui também, o Guilherme Pazza diz que hoje é dia de falar do... Hoje não é dia de falar do Grêmio, Munari. Mas a gente vai ter que falar do Grêmio, até Mas eu porque... falei do Grêmio? É que na abertura tu citou o Grêmio, né? Não. Não? Eu Segue o baile. Não, é que eu falei que o Renato, em 2016, pegou um time do Roger, Isso, que tinha tomado isso aí. 3 da Ponte Preta, Isso aí. ganhou a Copa do Brasil e tem gente que diz que ele pegou o time arrumado do Roger. O time arrumado do Roger de 2016 é o Inter de hoje. E o Marcelo Vitorino diz que o novo apelido agora do Vaguinha é Valsinha. Valsinha vai falar que o Flu é ruim, mas entra em campo com Richard, Ronaldo, Wesley, um gol no ano e Bernabé. São alguns dos recados que vão chegando por aqui. Siga participando com a gente e participe também da enquete que pergunta o seguinte: é um bom tema e a gente vai debater isso. Quem tem mais responsabilidade pela eliminação do Inter na Copa do Brasil? Roger Machado é a opção A. Opção B, direção, e a opção C, jogadores. Roger Machado, direção ou jogadores, quem tem mais responsabilidade pela eliminação do Inter na Copa do Brasil? A equipe que coloca o Segue o Fio no ar é formada por Matheus Schenck na direção de imagens de Rafael Monteiro, Richardson Soares na edição de arte, a operação de áudio de Vicente Abreu e a coordenação de Amanda Munhoz e Fernando Salvador. Vamos escalar o nosso fio, Segue o Fio de hoje, chegando para Fiat Tá na Mão, condições especiais para você sair de Fiat 0 km. Logicamente, o primeiro debate que abre o programa de hoje é a análise do jogo, o empate do Inter contra o Fluminense no Maracanã, mas que elimina o Colorado da Copa do Brasil. Os culpados, os gols sofridos pelo Inter, o erro do Ronaldo, tem muito assunto para a gente tratar. A escalação do time também, foi assunto de debate ontem, né? O próximo tema, os reforços do Inter. A gente segue falando de Internacional, mas aí analisando as contratações coloradas em 2025. Foi tema da entrevista coletiva de ontem. Como que essas contratações ajudam a explicar o mau momento do time. Tem jogador que chegou e foi embora. Hoje, por exemplo, já teve oficialização de saída do Diego Rosa, por exemplo. A gente vai falar de Grêmio, sobre Roger Guedes. Essa novela está chegando ao final. Será? Novidades na tentativa gremista de contratar o atacante. César Cidade Dias vai trazer essa atualização pra gente. E o ataque do Grêmio, Matheus Schenck chama de ataque de asma. Os números ruins do ataque do Grêmio no Brasileirão. Ataque de asma, essa é pesada. Tá diminuindo o Grêmio, CCD. Espera, depois tu critica ele. Hoje é dia de pauta colorada, Chico. Já te falei. Um dos últimos temas aqui do Segue o Fio, faltou estrutura. A tese do Leonardo Oliveira, nosso comentarista da Rádio Gaúcha, colunista de Zero Hora, falou sobre os motivos para o fracasso de Amuso no Grêmio e ele vai participar com a gente aqui no Segue o Fio. E a trend do momento fala sobre a eliminação na Copa do Brasil do Flamengo. O poderoso Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Acho que fez o mais difícil, né? Ganhou fora de casa, mas foi eliminado nos pênaltis. Bora lá? Vamos debater então? Começando pela eliminação do Inter e a análise do jogo, a escalação. Vou começar por aí, Vaguinha, a escalação do Inter. A gente estava debatendo muito ontem, né? Se vai com 3 zagueiros, se vai adotar o sistema tático que o Roger já vinha jogando. Te agradou? Nós criticamos muito a informação que veio inicial de que o Bruno Henrique jogaria. Acabou que o Bruno Henrique não jogou o Richard, que acabou se machucando no início. E entrou o Ronaldo, mas passa diretamente por isso também, né? Pela falta de opções que o time tem
para resolver problemas, enfim. Mas o jogo do Inter foi muito ruim. O Inter faz um jogo de enfrentamento no primeiro tempo, né, de marcação, de anulação. O jogo foi muito ruim nos 90 minutos. Né? O Fluminense também não jogou bem. A única chance de gol, não sei se eu posso chamar de chance de gol, é um chute de quase de fora da área do Borré ali, naquele lançamento do Mercado. Não é marcado, não tem nada assim, sabe? Ali tem o chute do Thiago Maia, esse já é ainda no primeiro tempo, mas isso aí é chance de gol? Com 5 jogadores na frente? Não é, né? Então o Inter não jogou bem, não apresentou assim mecânica, evolução. Brigou, acho que brigou muito mais do que no primeiro jogo. O Roger faz uma alteração no segundo tempo, mas não tem como a gente analisar a troca que o Roger fez, porque acontece isso aí, né? Acontece um erro de um jogador que o erro da direção foi não ter mandado ele embora junto com o Ramon e com Kaique Rocha e não ter deixado ele em Porto Alegre. Mas ele também não tem culpa, ele não botou arma na cabeça de ninguém para estar aí, né? Ele foi contratado pela direção com o aval do treinador e mais do que isso, ele foi escalado, né? Quando se tinha outras opções, ou pelo menos mais uma opção, que era o Luiz Otávio, que tinha entrado bem e que foi preterido por um jogador que foi buscado no Juventude. Então o Inter foi se reforçar no Juventude, no Cuiabá, no reserva do Botafogo, no Kaique Rocha, que já tinha passado por aqui. Atlético Paranaense rebaixado. Eu não sei, provavelmente eu esteja esquecendo de alguém. O Diego Rosa, que hoje saiu e depois da disso, segunda divisão da o Bélgica. Inter ganha um pênalti, né, Felipe? Essa que é a grande verdade. O Inter só faz gol porque ganha um pênalti, né? Eu falo aqui que o Grêmio, nos últimos jogos, ganhou porque ganhou pênaltis, ganhou de presente pênaltis. O Inter ganhou um gol. Mas foi pênalti, né? Eu achei pênalti. Mas não era uma chance clara, né? Sim, não sim. foi assim, o cara ia fazer o gol. Não, é um pênalti que não precisava fazer. Se o Ronaldo não erra e não dá o gol pro Fluminense, eu não sei, acho que a grande chance era de ser um jogo 0-0. Porque o Inter não fez por merecer. Não fez por merecer. E aí tem a responsabilidade, sim, do treinador, tem responsabilidade dos jogadores que não conseguem render, não jogam. O Valência, a cabeçada que dá o Valência. 2 Isso, milhões a de única reais. finalização do Inter no alvo sem ser o pênalti dos últimos 90 E aí, mais 45. Nesse momento do jogo, depois do pênalti, que era pro Inter imprimir ali um volume muito grande, não conseguiu, caiu na provocação do Fluminense, o jogo ficou morno. Enfim, mais uma eliminação. Eu consigo encher uma mão aqui com os responsáveis pela eliminação. Mas é o reflexo, né, do que é a gestão do presidente Alessandro Barcelos. Né? Uma gestão fracassada e nós temos mais 1 ano e meio ainda com essa gestão aí. O CCD falou do lance do Valência, né, da cabeçada que é a defesa do Fábio. O Inter tomou o segundo gol do Fluminense no Beira-Rio aos 40 minutos, o gol do Everaldo. Aí no segundo tempo inteiro no Beira-Rio, com 35 mil pessoas na arquibancada, o Inter não chutou uma bola no alvo. 45 minutos no Beira-Rio jogando em casa. Ontem, primeiro tempo, o Inter 45 minutos não chutou nenhuma bola no gol. E aí, no segundo tempo, o Inter chutou 2 bolas no gol. O pênalti, que a gente falou que não era uma chance clara, não foi uma chance criada, e ganha o pênalti, e aquela cabeçada do Valência. Então, tu soma aí 140 minutos de futebol, 140 minutos de futebol perdendo, atrás no placar desde o segundo gol do Everaldo no Beira-Rio. O Inter teve 2 finalizações na casinha, uma cabeçada fraca do Valência, que tu, Felipe, quando era goleiro lá em Bagé, adolescente, pegaria? Tu não ia tomar esse gol? Acho que não. Não, pegaria. Era fraco. E o pênalti que foi dado, né? E o pênalti que o Alan Patrick errou. Porque, assim, pra mim, na escala de culpados, eu acho que, pela diferença dos times, o maior culpado é o Roger, que não conseguiu de novo encontrar soluções. Ontem, a aposta de iniciar com o Richard, ela é terrível pra um time que precisava ganhar o jogo, propor, porque tu coloca o Richard de primeiro, adianta o Thiago Maia pra segundo, num jogo que tem que propor, já falei aqui 200 vezes, o Thiago Maia não é segundo volante, ele não sabe jogar na entrelinha, quando ele joga adiantado, ele não vai bem. Depois, quando ele tem a chance de mexer, quando sai o Richard, ele coloca o Ronaldo. Então o Inter faltou, pra mim, coragem pro Roger ontem, tá? Pra montar um time mais ousado, um time que ele só monta depois que toma o gol. E esse time ousado, mesmo bagunçado e sem organização, ganha esse pênalti. Porque o Fluminense, tu coloca um monte de gente na área do adversário, vai ter um pênalti, vai sobrar uma bola aqui, vai acontecer alguma coisa. Mas o Inter só foi fazer isso
depois de estar 2 gols atrás, quando leva o primeiro vai, a desvantagem era de 2 gols, né? Mas eu também quero falar de jogadores, porque esse pênalti aí que deu, o Inter deu sorte, né, que o Fábio se adianta, mas ele defendeu o pênalti. Esse camisa 10 aí que errou o primeiro pênalti, que tava errando o pênalti, ele também errou pênalti contra o Juventude ano passado, vocês lembram, né? Que o Inter em Caxias do Sul tem 2 pênaltis, um o Valência erra, entra um torcedor pra bater nele, e aí tem aquela bambança lá que o glorioso Avan Ruth vai defender, o Valência é expulso, mas aquele pênalti voltou, e o Valência bateu o pênalti. Só que naquele jogo teve um outro pênalti errado, do seu Alan Patrick. Né, o craque da taça sexto lugar. Quando o Inter arranca no segundo turno pra conquistar a vaga na Libertadores, o seu Alan Patrick destrói, né? A taça sexto lugar tá sempre lá o seu Alan Patrick, voando. Os caras pedem na seleção, aí vem proposta da MLS, aí tem que negociar a renovação de contrato. Cadê a proposta da MLS agora? Não chega, né? No meio do ano, em julho. Ele, ano passado, errou pênalti com o Juventude, tava errando o pênalti, foi engolido pelo Hércules ontem, foi engolido no Beira-Rio, não jogou nada. Mas agora, o Inter deve ser eliminado pelo Flamengo no dia 20 de agosto no Beira-Rio, e aí vai começar a jogar a arrancada do segundo turno. E aí o Alan Patrick vai ser o Alampa 10, o cara do banjo, o craque dos jogos inúteis. O craque dos jogos inúteis, de novo, ontem foi mal. Então tem que colocar na conta dos jogadores também. Alguns caras que estão aí, que são idolatrados, que não ganharam nada. Porque gauchão não é nada, né? Não ganhou nenhum título importante. Pela primeira vez toca a vinheta, César, do Lemonari, e eu não ouço a risada do Vaguinha de fundo. Geralmente ele dá uma gargalhada. Não é que ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. E esse é um segundo momento da eliminação, dessa eliminação, da eliminação que se avizinha, que é da Libertadores da América. Esse é um segundo momento de avaliação de perfil de jogadores. O Alan Patrick está aqui há muito tempo como liderança, qualidade técnica indiscutível, um jogadoraço, só que em momentos decisivos, esse jogador ele não aparece. E time campeão é feito de jogador que resolve problema, de que resolve jogo, que ganha jogo sozinho. Não jogo que te coloca numa Libertadores da América, ou que te dá um título do Campeonato Gaúcho. Claro que é importante, eu não quero aqui, não é menosprezar o título do Campeonato Gaúcho, mas o que nós estamos correndo atrás há 15 anos é um título grande. É um título de Copa do Brasil, um título de Libertadores, um título de Campeonato Brasileiro. Vá lá, uma Sul-Americana que seja. E nós estamos percorrendo com esses jogadores que estão aqui há muito tempo e não conseguimos. Então o Limonari, eu deixei ele falar porque é isso. O Leonardo Veloso, nosso espectador aqui, César, escreveu: Limonari? O cara tá falando a maior real que existe, então o pessoal tá contigo hoje, Munari. César. É que tem a gente acaba falando e pega algumas situações como verdade em cima desse fato da eliminação, das dificuldades do Inter. Eu queria fazer o seguinte contraponto. Diferente de alguns trabalhos, o trabalho realizado por esse grupo de jogadores e pelo Roger com esses jogadores, com a maioria, vamos dizer assim, desses jogadores, ele foi muito elogiado por todos no ano passado. E se tu olhar a escalação, ela não é muito diferente. Perdeu lá do lateral direito, o Fernando pontualmente não está jogando agora, mas ela foi muito elogiada no ano passado, a ponto do Inter chegar e fazer uma campanha mesmo, diante de toda a dificuldade da enchente, de 10, 12 vitórias seguidas, uma coisa assim, e foi muito elogiado. E dentre os elogios, tínhamos ali muitos elogios a jogadores, né? O Wesley, o Alan Patrick, o Borré, ou o Valência, não sei quem é que estava jogando no final e tal. Por quê? E eu quero fazer uma pergunta. Por quê? Se tu tem um grupo que está treinando há 1 ano e meio, que tem basicamente a mesma estrutura de time, por que alguns jogadores fracassam em determinado momento e em outros momentos eles brilham? Se a estrutura... por exemplo, o Munari sugeriu que o problema do Borré é o Roger, na primeira manifestação dele. O jogador jogando mal é treinador. Isso. Por que o time que está jogando numa estrutura parecida com a que fez bons jogos no ano passado, neste ano, está afundando? E outra... A preocupação do Vaguinha com a Libertadores, que é pertinente, porque o Flamengo é muito melhor que o Inter. O Flamengo não é melhor que o Fluminense, tá? Não dá para comparar Flamengo e Fluminense. Comparar.
Então tu tem uma eliminação possível lá contra o Flamengo e tu tem depois um Campeonato Brasileiro que tu já tá para trás. Por que o time perde tanto rendimento se as peças são as mesmas, se o preparador físico é o mesmo, se o treinador é o mesmo, se a torcida é a mesma, se o estádio é o mesmo? O que acontece para falir tanto um time de um ano para o outro? Quer ver uma análise que é até do próprio Roger? O Inter no ano passado funcionava muito pressionando os adversários, e aí a minha análise, isso conseguia fazer isso porque jogava uma vez por semana, e esse ano... Isso é uma explicação, concordo. Sim, a explicação Tá. dele. E aí esse ano mas o Inter tu não consegue pressionar. Tu concorda com isso? Não, eu acho que... Tu acha que é físico, então? Não, a questão é a seguinte, ano passado tu tinha uma vantagem física sobre a maioria dos adversários, porque tu jogava uma vez por semana e muitas vezes tu enfrentava times que jogavam meio de semana. E aí tu tinha um jogo baseado na pressão alta, tu marcava os caras, roubava. Legal é que eu tô dizendo, isso que tu tá falando é uma explicação É uma técnica. explicação. Não é assim, o fulano não tá. Tá, mas... então Só que aí esse tu ano... credencia hoje a distância física que o Inter, de alguma maneira, não tem em relação aos seus Aí tu adversários. precisa jogar de outra forma, ter uma alternativa de E aí o Roger não tá conseguindo fazer. Não conseguiu. A gente precisa avançar. Isso é técnico. O tema vai seguir sendo o Inter, mas aí avaliando agora os reforços que foram contratados. E eu quero saudar mais uma vez quem está nos acompanhando pelo YouTube. Mais de 7 mil telas. Mais de 7 mil telas. Logicamente é pela minha presença, né? É porque eu estou apresentando hoje, 7 mil pessoas vieram me assistir. Não? Tá bom. Tem recados aqui. O Lucas Goulart tá lembrando que ontem o Vaguinha citou, né? O que tem de positivo no Inter é que as lesões em todo o jogo pararam depois da Copa do Mundo. E aí, 3 lesões em 30 minutos. Cara, eu lembrei do Vaguinha quando Richard aconteceu. É uma pancada... Não, mas A duas musculares. Né? 2 lesões musculares. A do Richard não entra nessa conta Mas aí. Gabriel Mercado e Carboneiro... O mercado, normalmente, quem tem lesão de ligamento cruzado, quando retorna, na sequência, sofre com uma lesão muscular. Porque o enxerto é retirado da parte traseira, da parte posterior, muitas vezes aqui de trás do joelho, ou da panturrilha mesmo, ou até da coxa. Eu já fiz 2 cirurgias. E aí a perna fica enfraquecida. Eu não sei se foi a mesma perna, mas enfim. E ainda bem que é na panturrilha e não foi no joelho, né, do mercado. Então a recuperação vai ser mais rápida. Mas é que o César falou do time do ano passado que encaixou perfeitamente. Não dá pra desconsiderar também que o Inter perdeu uma peça extremamente importante, que foi uma improvisação, que foi o Bruno Gomes. E o Fernando. E agora, mais recente, com o Fernando já não estava convencendo. Toma 4 do Corinthians. Já não estava convencendo, mas é outro jogador, não tem nem comparação. E as opções, e aí a minha defesa ao Roger, não pelo que ele está apresentando agora, porque ele está mal, é um momento ruim do Roger. Mas não deram um reforcinho para ele. Vamos falar sobre isso então. O Roger foi questionado na entrevista coletiva depois da eliminação lá no Maracanã, né? Sobre o Grupo Colorado. Se considera o Grupo Colorado até, com os reforços que foram trazidos, suficiente. Ele disse, olha, considero até o grupo pequeno. Vamos reproduzir agora o que disse o Roger sobre esses reforços, sobre as contratações para a montagem do elenco de 2025. O nosso elenco não é grande. Ele se tornou grande em função do número de jovens que nós tínhamos à disposição. Pelo contrário, em algum momento, né, lá da demanda maior, com as suspensões, com as lesões, se mostrou até pequeno. Né? Não vejo um elenco grande. E o elenco do Inter até diminuiu nesses últimos dias, porque Kaique Rocha foi vendido para o Casapia de Portugal. O Ramon está indo para o Vitória, ainda não foi anunciado. E hoje pela manhã o Bahia anunciou a venda do Diego Rosa, que estava emprestado ao Inter, para o Apoel, do Chipre. Então 3 jogadores contratados esse ano já deixaram o Inter e foram muito pouco utilizados. Vamos colocar na tela o reforçômetro, os reforços do Inter em 2025. E aí é interativo, eu quero que vocês... Não, peraí. O Ronaldo não tá fora dos planos. O treinador disse numa entrevista para a Rádio Grenal, quando é que foi a entrevista para a Rádio Grenal? Durante a parada ali... O treinador do Internacional, Roger Machado, ele disse... Mudar, é interativo. Eu tô pegando a frase que ele disse aqui sobre tem toda razão. O Ronaldo. Me surpreendo o fato do Ronaldo não vir agradando tanto o torcedor. Porque eu confesso que vi o Ronaldo fazer grandes jogos substituindo o Fernando. Tá, mas vamos ali. Então o Ronaldo, a partir do momento da lesão do Fernando pro treinador do Internacional, numa entrevista agora na parada do futebol, é titular. Até nem não começou. O Ronaldo o Fernando machucou. Não, titular não. Mas ele disse que não entendia por que as ele pessoas... Ele é opção pra grupo. Fora dos planos, não. Eu confesso que vi o Ronaldo fazer grandes jogos substituindo o Fernando.
Tá, mas vamos lá. Carboneiro, titular? Carboneiro titular. Carboneiro é titular. Tá, Richard, Não, foi ontem por uma contingência, né? Não é uma titular? neste momento, tá? Neste momento, o Inter perdeu os 2 jogadores pro jogo contra o Flamengo, tá? Qual o O mercado? Carboneiro tá fora do jogo contra o Flamengo. É, mas Mas se vocês concordam, tem uma lesão muscular, 7 dias não vai jogar. E o Richard, eu acho que a concussão não Concussão permite é que ele 5 jogue. dias. 5 dias sem treinar. Tá, mas não Sem vamos achar que o treinar. Richard Tá vai fazer fora do falta jogo também. contra o Bragantino. Não, mas não é fazer falta, Munari. Que são jogadores que vocês estão botando aí. São jogadores que são opções importantes e que jogariam uma partida lá. Tá, mas o Richard vocês colocariam como opção pra grupo? É ou óbvio titular? que é grupo, joga pouco. Tá, Benítez. gente. O Benítez é grupo. Quem é titular, aí vai ser titular, é o que não jogou ainda, que é o Alan Rodrigues. Não podia jogar ontem, mas Gente, contra o Flamengo ó, ele joga. desses O nomes Flamengo é aí- Thiago Maia e Alan Rodrigues, os volantes. Desses nomes aí, a única contratação que é, assim, aceitável é a contratação do Carboneiro. E o Alan Rodrigues agora, né? E o Alan Chegou agora. Rodrigues. Não, o Rodrigues tá ali. É. E o Alan Rodrigues que... não, vimos muito pouco dele. A primeira impressão é boa. Não, é que assim, pensar no jogo do Flamengo, tá? Ele vai perder o Carboneiro como o CCD disse. É simplesmente entra o Vitinho e segue a mesma coisa, e entra o Alan Rodrigues e... Ou, Acho que a discussão Tabar. vai além dos nomes, tá? A discussão vai além dos nomes. Porque qual é a justificativa dos dirigentes do Inter? Os dirigentes do Inter dizem que não tem dinheiro para contratar. Quando a comparação é feita com Palmeiras, Flamengo, SAFs, enfim, eu até entendo, realmente, nós não vamos ter o mesmo dinheiro deles. Eu sei que a gente não tem o mesmo dinheiro deles. Agora, duas coisas. Primeiro, se não tem dinheiro, a responsabilidade é minha? Que sou sócio e pago a mensalidade? Não. Não é tua também, torcedor, que paga a mensalidade. A responsabilidade é de quem enfiou o Inter nesse buraco. E eu sei que não foi a gestão Alessandro Barcelos que começou a botar. Mas a gestão Alessandro Barcelos prometeu tirar. Prometeu diminuir. Ou tô errado? Prometeu diminuir. E não diminuiu, né, Felipe? Tu que é repórter e que tá mais perto disso. Não, a dívida aumentou, né? A dívida A dívida vai bater 1 bi. E ele tá na gestão? Nesta gestão, no 5º ano. E ele participou de outras gestões também. Então, se não tem dinheiro hoje, muito é da responsabilidade de quem já tá aqui. Porque em 5 anos não conseguiu atacar nenhum problema do Inter. Não atacou finanças, não atacou categorias de base, não atacou, enfim, futebol, não teve resultado. Então a gestão, ela é... Eu não preciso nem falar sobre a gestão, é só apresentar os números da gestão. Tá, mas E voltando pra tela, pelo amor de Deus, o Inter gastou 8 milhões de reais para contratar o Ramon. Acabou qualquer debate. Acabou qualquer discurso do D'Alessandro, do Bisol, dizendo que não, nós não temos dinheiro. Como não tem dinheiro? 8 milhões mais salário, quanto que tem aqui de salário? Mesmo que seja salário baixo, quanto que tem aqui de salário baixo? Me ajuda a calcular aqui. Não tem. Tem 2, 3 milhões aqui. No mínimo 2 milhões. Sim, Vaguinho, Mês. Vaguinho, só Aí tu contrata o Ronaldo e o Richard. Pra quê? Se tu tem o Luiz Otávio, que não vai... Eu sei que o Luiz Otávio não vai resolver a minha vida. Eu sei. Mas ele pode fazer o mesmo que o Ronaldo fez. Tô contigo, concordo. Aliás, pode fazer? Não, ele não faria o que o Ronaldo fez. Desculpa, Munari, essa discussão aí, tá? Essa discussão que o Vaguinha faz a comparação dos volantes contratados com o Luiz Otávio é a discussão mais importante dos clubes hoje. É verdade. O Grêmio Inter precisa discutir isso. Porque é inacreditável a gente fazer muitas contratações, absurdas contratações, gastando fortunas de jogadores que não vão ser melhores do que o Luiz Otávio, ou que não vão ser melhores do que o Ronald, ou que não vão ser... E não é que o Ronald ou o Luiz Otávio vão ser jogadores de ponta aqui, não vão, mas a composição de grupo, ela tem que ser daí. A diferença, vocês falaram 2 milhões, não é 2 milhões. É muito mais que 2 milhões. Salário, tu tá dizendo? Quanto tu acha que ganha o Carboneiro? Quanto tu acha que ganha o Rodrigues? mas tu acha que o cara saiu da Argentina pra ganhar 100 Mas aí mil? nós estamos falando de 2 jogadores que eu tô Não? aceitando aqui, tá? Mas vamos pegar os outros ali. Que a justificativa do Bisol ontem foi: em outras oportunidades trouxemos jogadores que não tinham tanto cartaz e que deram resultado ganhando salário baixo.
Salário baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores. Romero 7, não é 8, baixo. 10 jogadores. O Romero jogava no Boca e depois no Botafogo. Duvido que você jogava salário 10 baixo, jogadores, tá? 10 jogadores. Desculpa, não tem 2 milhões aqui. Tem 13,5, 4. O Romero até pouco Tem tempo 3 seleção milhões, paraguaia. 4. Não Esse é o pouco, ponto. Romero. Mês. Não tem nenhum jogador Mês. aí. Isso aqui é trabalhar errado. Não Isso tem- aqui é trabalhar errado. Não tem O jogador departamento 50 mil, de vai. futebol do Inter precisa ser implodido. Deixa eu repetir aqui. O departamento de futebol do Inter precisa ser implodido, Felipe. Tem que demitir todos. Todos. O quê? Vocês contrataram o Rohel. O Rohel não era para ter passado no exame médico. Foi contratado para ajudar o Inter. Só para pegar uma contratação do ano passado. Se eu entrar nas contratações do ano passado, então, meu Deus do céu. Kaique Rocha foi contratado. Kaique Rocha. 22 ele afundou. Eu só... Aí, poxa, tu tem que amenizar do treinador um pouquinho. Não, aí é que tá. É que agora eu Tu vou tem falar que sobre amenizar isso. um pouquinho do treinador. Eu concordo com que o elenco contratou errado. Só que assim, esse quadro aí, ele serve pra quinta-feira que vem, Schenck. Ontem o Inter foi eliminado pelo Fluminense, que vendeu seu melhor jogador e não contratou ninguém. Pro Fluminense, que perdeu o Thiago Silva, como o Inter perdeu o Fernando, não jogou ontem. O Inter, no domingo, perdeu pro São Paulo, e tu, que é amigo do Rui Costa, liga pra ele e vê quanto é que ele gastou em reforços esse ano. 0. São Paulo não gastou nada. E o Inter, 15 dias atrás, tomou um totó de bola do Vasco da Gama, que estão até sequestrando o presidente lá. Tá, então assim, o Vasco, o São Paulo e o Fluminense não contrataram melhor que o Inter, não investem melhor que o Inter. O Inter tomou um totó do Vasco porque o Diniz amarrou o Roger no primeiro tempo no Beira-Rio, perdeu pro São Paulo porque o Crespo atolou o Roger no Beira-Rio e perdeu pro Fluminense porque o Renato ganhou do Roger também. Então, Roger é menos que Renato Portaluppi, é menos que Crespo e menos que Fernando Diniz nas últimas 2 semanas. Isso aí não é Bisol, não é D'Alessandro, não é Alessandro Barcelos. A gente vive a ideia, eu acho, o dirigente de futebol de um modo geral, e isso a gente tem visto, sobretudo com quem não tem tanto dinheiro, que é o caso de Grêmio e Inter, a tentativa do pensamento mágico, de descobrir a roda, entendeu? E não existe isso. Não existe isso. Não adianta, tu não vai conseguir pegar um cara de 28 anos e vai transformar ele no melhor jogador do teu time e ele não jogou em lugar nenhum. Isso não existe. Jogador de futebol joga o que joga, não o que a gente gostaria que ele jogasse. Então, diante disso, o Inter, assim como o Grêmio, paga um preço caro agora. E vou mais longe, eu continuo dizendo, se o Inter perder uma outra peça, o Inter é um time que vai jogar um Campeonato Brasileiro de risco. Entendam isso. Se perde o Flamengo e a tendência é essa, a moral vai lá no chão. E aí? O único que consegue criticar o Roger é o Munari, diz o Gustavo Paludo, Rafael Silveira e o Luiz Otávio. Cadê o uso da base? Ronaldo sempre na frente da base. Culpa do Roger na escolha da direção que respalda. É que hoje é o extremo, né? Os caras querem ouvir de mim que o Roger tem que ser demitido. Eu passei o programa inteiro criticando decisões do Roger. O Roger foi mal, está mal. Foi mal na escalação, foi mal na troca. Foi mal nas escolhas. Está mal na hora de escolher os 11 jogadores. Mal é responsável, sim. Tem parcela grande na eliminação. Eu tô falando aqui, eu tô criticando o Roger. Só que não, vocês querem ouvir que o Roger tem que ser demitido. Da minha boca vocês não vão ouvir, porque eu acho que não é o problema o Roger. E eu respeito a opinião de quem acha que é. Eu respeito a opinião de quem acha que tem que trocar o treinador agora para enfrentar o Flamengo quarta-feira que vem, no atual cenário de treinadores disponíveis no mercado. Para o cara chegar aqui quando? Sábado? Treinar o time no domingo de manhã, vai com os reservas, treina o time no domingo de manhã e vai ajustar o time para o jogo do Flamengo. Curioso que ano passado o Inter perdeu um jogo na quarta-feira, tinha que jogar em Caxias no sábado, tu achava certo demitir o treinador. É que o treinador do ano passado perdeu 2 vezes pro Juventude. Pois é, curioso. Perdeu 2 vezes pro Juventude. Mas tu não consegue discernir isso? Não, mas é que tu não consegue diferenciar isso? Mas não é a mesma coisa, o novo não tem que chegar e não tem tempo pra treinar e não vai resolver? Tu consegue diferenciar que o treinador do ano passado foi eliminado 2 vezes pro Juventude? Eu que o treinador deste ano foi campeão gaúcho e que desta vez foi eliminado pelo Fluminense? Ou não, tu não consegue? Eu tô feliz hoje, Felipe. Tu não consegue. Tá, depois que parar de gritar eu falo. Posso falar?
Eu tô feliz hoje porque eu sempre fiz parte, eu sempre defendi que... Quer a volta do Cudê? Fala aí. Não. Volta, Cudê. Não, Guxa, Fala aí, volta, Cudê. Tu quer viralizar com Volta, gritaria. Cudê. Volta, Cudê. Fica gritando aí que deixa depois eu posso falar. Posso falar? Eu fico feliz hoje porque, desde ontem de noite, eu fiquei muito feliz porque... Quer a demissão do Roger? Não, porque Então nós pensamos a mesma coisa. Eu sei, mas é isso aí. Só que, olha o absurdo da tua comparação. É um absurdo, Não, é que desculpa. volta A tua o comparação. teu Wagner, não A precisa tua gritar, então você comparação. fala normal. A tua comparação. Fala normal. É absurda. Tu compara eliminações seguidas para o Juventude contra um treinador que foi campeão gaúcho e que perdeu pro Fluminense, que foi o melhor time brasileiro no Mundial. Só pra não tem comparação. Eu vou voltar ao que eu tava falando. O Inter, ano passado, perde o jogo de ida, não estava eliminado, e tinha 3 dias pra jogar no sábado. O que eu disse? Tu não vai contratar um treinador, tu só vai demitir por vingança, porque tu não vai resolver o teu problema. Não, no ano passado o treinador tinha que ter sido demitido na primeira eliminação. Bom, aí é outra história, primeira mas eliminação. não foi. A questão é a partir da segunda. Mas não é do treinador do passado que eu quero falar. Eu quero falar sobre uma realidade que eu tô muito feliz hoje. Desde ontem de noite. Só que tu foi tu que Eu não puxou. posso falar, eu não consigo falar. Mas é que foi tu que puxou o treinador. Para. Vaguinha. Tu não quer falar. Eu não quero falar do treinador, mas foi tu que chamou ele. Não, eu tô falando de Tu ti. que comparou. É que tu acha diz que um argumento, esse argumento de que não tem tempo, não é um argumento que justifique porque é mudança. Mas eu tô muito feliz desde ontem, Felipe. E se eu conseguir terminar o meu comentário... Não, agora eu tô adoraria. curioso. Deixa ele falar, Vaguinha. Como Porque tá feliz desde ontem eu tô vendo que o discurso é muito forte de que o treinador não tem sentido demitir um treinador faltando uma semana para um confronto decisivo, que o elenco tem problemas, que a direção tem problemas. Porque eu sempre defendi isso, que futebol tu tem que dar continuidade e treinadores bons vão passar por momentos de dificuldade. Quem é que o Inter ia enfrentar no ano, quem é que o Inter enfrentou no ano passado quando demitiram o treinador? Mas não tô falando do ano passado. Não, Mas eu tô alguém te pode. perguntando. Dá pra dar uma opinião que não seja tua aqui nesse programa? Posso falar o que eu queria falar? Isso aqui é um debate. Tá bom, então fica falando. Eu tô te perguntando. Qual foi o adversário que o Inter enfrentou quando demitiram o treinador? Que foi jogar contra um O Inter interino. perdeu o primeiro jogo do mata-mata pro Juventude. Isso, aí ele caiu. E aí caiu. E o que eu dizia na época é que não adiantava tu demitir o treinador, porque o novo treinador não ia chegar pra jogar sábado. Não, o treinar sábado não. O Inter tinha um jogo. Sábado. O jogo de mata-mata contra o Rosário Central. Mas o Inter não por tava um morto. playoff de Mas o Sul-Americana. Inter não tava morto. O Inter tem um jogo, Munari, contra o Flamengo, o melhor time do Brasil, quarta-feira. Tu quer trocar o treinador. Tá bom, Vaguinha, tá bom. Então vamos lá. É diferente Então a tua esquece comparação. o ano passado, esquece então. Vamos de novo tentar falar. Eu tô feliz desde ontem, porque eu sempre defendi exatamente isso, que não adianta tu chegar e demitir treinador por vingança. O Roger caiu pro Fluminense, agora demite, azar. Quarta-feira qualquer um treina contra o Flamengo, ou traz um cara e sem tempo pra treinar vai arrumar. E esse grupo de jornalistas no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim, que defende, vamos ter paciência com o treinador. Por exemplo, eu acho que o Roger, se cair pro Flamengo sem ser goleada, ele tem que ficar e ter um tempo para recuperar no Brasileirão, para depois se avaliar a demissão. Mas normalmente, quando eu falo isso, eu normalmente compro brigas, porque normalmente o pensamento é demissão, né? Então, assim, às vezes eu vejo, o Carlos Eduardo Mansur no Sport TV vai e defende continuidade, o Paulo Calçade defende continuidade, o Jean Oddi na ESPN, o Leonardo Bertozzi, que ontem voltou à linha de passe, fiquei feliz de ver o Bertozzi de novo, mas normalmente tem pouca gente desse lado defendendo continuidade. Mas desde ontem nosso grupo tá enorme. Né? Muita gente defendendo continuidade dessa coisa. Vamos falar da direção, vamos falar dos jogadores, vamos defender o treinador. Então, um recado aos meus amigos desse lado do balcão, desse grupo, dessa trincheira, defendendo continuidade de trabalho de treinador. Primeiro, obrigado, bem-vindos. E assim, não me abandonem. Ano que vem, não me abandonem quando for o Vojvoda, o treinador, quando for um uruguaio, quando for um português. Mantenham a coerência e fiquem desse lado do balcão ano que vem. Tu tá me chamando de não xenófobo. Não essa proposta só tá quando o cara é da aldeia. Tu tá me chamando de xenófobo, é isso? Calma. Tá me chamando, tá me acusando de xenofobia. É isso? Round 2 não. Coerência, ano que vem, aqui, quando o Vojvoda perder um jogo de Copa do Brasil, estejam aqui dizendo, apontando as contratações do português. Rapidinho. Rapidinho, Felipe. Não, Vaguinha, ó. Rapidinho. Quando num jogo questão de futebol, de ordem. Quando num jogo de futebol 2 jogadores brigam, discutem, se empurram, trocam agressões, mesmo que verbais, o árbitro faz o seguinte, ó. Puxa o cartão do bolso e amarelo pros dois. Tá, questão de ordem. Depois do amarelo, professor, questão de ordem, tá? Um outro argumento que eu uso, tá, Munari? É o seguinte... E tu vai ser denunciado no STJD porque agrediu a mesa também. O outro argumento que eu uso pra defender a continuidade do trabalho do Roger é que tudo que essa gestão fez não funcionou. De demitir os treinadores na metade do ano. Então eu tenho exemplos de que não adianta trocar o treinador. E desta vez eu não quero trocar o treinador. Mas... não acha que eu vou ficar segurando alça de caixão até o fim. Não, eu não tenho esse compromisso com ninguém. Eu acho que o Roger deveria seguir o trabalho,
expliquei o motivo aqui, nós temos jogo contra o Flamengo, é diferente de enfrentar o Flamengo. Tu concorda comigo? Que é diferente de enfrentar o Flamengo e o Rosário Central, né? É diferente. Eu defendo sem. Não, eu não vou entrar nessa discussão. Não, é diferente. Tu concorda que é diferente, né? Se o Inter tomar Então- 2x1 do Flamengo no Maracanã, eu quero ver qual vai ser o comportamento. Quando o Inter tomou 2x1 do River Plate, queriam matar o treinador que tomou 2x1 do River Plate. Eu tenho até vídeos disso, né? Eu só quero lembrar vocês... Qual treinador? Em 2023? Qual é o nome daquele cara? O Celso Roth, acho que foi. Não, em 2023, eu fui no jogo no Monumental de Nunes, o Inter perdeu de 2-1, foi uma das maiores pressões que eu já tomei na minha vida, e achei excelente o resultado. Achei excelente. Se o Inter tomar 3-0 do Flamengo, eu já tô achando excelente. Do jeito que tá a Só coisa. quero lembrar vocês que o programa ele geralmente vai até às 11, 11 e pouco. São 10h46 da manhã e a gente não chegou nem na metade do fio. Tem, Se o Schenck vai usar, mas. tem muito assunto pra gente debater. Tem Grêmio. Ô, CCD, me ajuda. Tem gente aqui mandando que Segue o Inter o nome do programa, que só fala de Inter. Segue a tragédia do Inter, o programa hoje. E tem recados aqui também. Não, é que mudaram o tom, que ficou meio pesado. Ficou pesado, né? Eu já amarelei os dois, já estão Eu amarelados. tava, sabe, Se conversando. tiver nova briga, vai sabe com vermelho quem que eu pros tava dois. conversando agora? Com quem? Josimar Farina. Mas tem notícia, tem informação? Teremos em alguns minutos não, ou talvez umas 2 horas, teremos Ah lá, saiu a feliz matéria, do Monumental de Nunes. matéria sobre Era o segundo grandes jogo. notícias Inter relacionadas... sai vivo, apesar de Cudê. Os erros do técnico, só ele não O viu a Matheus final sempre tá derrota. adorando essa briga dos dois. Então, assim, como semana que vem, se o Inter tomar 2x1 no Flamengo, como a gente dizia antes, é bom resultado e vai ser hoje. né? A tua assessoria de imprensa tá forte, né? A tua assessoria de imprensa tá trabalhando, né? Tá Pra quem não trabalhando. conhece, tá? Pra quem não conhece, esse aí é o canal do Vaguinha no YouTube. Esse canal é o canal de Colorado, né? Esse canal, eles se reúnem lá. Todos os dias tem live às 5 da tarde que eles ficam xingando eu o não tô, Vaguinha. agora, honestamente, eu não tô me lembrando Desse vídeo. o que foi o só ele não viu. Assinou a derrota. Eu não tô Vamos lembrando clicar. o que foi. Vamos clicar, vem com Acho que- vaga. acho clica. que foi- Recebi o print, eu tava Eu no acho meio do que debate e foi- mandaram o print aqui. Eu acho que foi... puta merda, foi... Ele escolheu o Rômulo pra começar o jogo? Não foi um negócio assim? Johnny foi de 5, Johnny jogava de ponta direita com o Mano. Não, mas vira ele, 5 então com ele bota... Mas o Rômulo joga esse jogo. Possível. Acho O que é. Rômulo entra no jogo, ou eu não sei qual foi a crítica que eu fiz a ele, mas foi uma das maiores pressões que eu já tomei na minha vida, esse jogo aí contra o Tá, River Plate. vambora. Deixa eu ler alguns recados aqui. O Lua Xavier tá dizendo que o Munari tá certo. Se o treinador é da aldeia, todo mundo defende. O Default User dá vermelho. Ele tá querendo que eu dê o cartão vermelho. Tá aqui, o vermelho tá na minha mão, mas ainda não vou apresentar. O Rafael Reis tá comemorando. Briga. Parece aquele clima de colégio, né? Junta um bolinho na volta e fica, briga. Não, O Ninguém vai brigar aqui. debate, quando é no campo das ideias, quando não tem agressão, né? Eu acho que o debate é bom, a audiência soco na gosta. mesa aí, Vaguinha. Não, mas eu dei Na mesa, rapaz? Na mesa, no Munari eu jamais daria. Ah, tá bom. Estamos no ar, né? beirando as 9.000 telas, agradecendo. A briga de vocês deu audiência. Eu não gosto, mas a audiência gosta da briga. Não gosta de briga? Não gosto de briga. Vamos falar do Roger de novo, falar de Inter. O Wagner Martins, não me abandona, não me deixa só. Eu quero saber como é que vocês dividem a pressão que fica agora em cima do Roger, do grupo de jogadores do Inter após essa eliminação. Sobre o grupo de atletas, o vice-futebol José Olavo Bisol comentou na entrevista coletiva pós-jogo que confia na retomada. Vamos ouvir o que disse o dirigente colorado. Cabe nós, dirigente, lembrá-los todo dia do tamanho do clube, da história que esse clube tem, do tamanho da torcida e da cedência que a torcida tem por ganhar títulos. E eu sinceramente acredito que eles têm esse sentimento de pertencimento com as coisas do clube. Demonstraram isso, não vou falar, porque parece que a gente está superdimensionando, como eu vi outras vezes, mas eu preciso não falar de um fato que aconteceu, me perdoem se eu vou falar que eles se dedicaram pro gauchão, tá, mas o gauchão é fraco, o gauchão é isso, tá, mas eu vi entrega, eu vi sentimento dentro desse processo. O Bisol teve um ponto da entrevista dele ontem que me chamou a atenção, Vaguinha, que ele fala assim que na empresa, a forma como o administrador da empresa age no seu local de trabalho é diferente do futebol, que o ambiente do futebol geralmente pede, não me lembro qual foi exatamente a palavra, mas era proteção, carinho aos jogadores. O momento pede isso? É proteger os jogadores, se fechar no vestiário e apoiar quem já está lá? Ou é uma mudança? Afastar quem não deu certo, remodelar o elenco? Tu acha realmente que o Bisol, que é um neófito no futebol,
Tu acha que ele teria condições de chegar e fazer alguma cobrança dentro do vestiário do Eu Internacional? não sei se ele, mas o Inter tem o D'Alessandro, tem o Mazuco. Então, é que é ele que está falando, ele é o chefe do departamento de futebol do Inter. Ele é o chefe do departamento de futebol do Inter. Eu fiz um comentário sobre o planejamento do Inter para o jogo contra o Maracanã e eu recebi mensagem do Bisol me criticando, porque eu não estava elogiando o Inter naquele momento. Quando? Quando o Inter passou pelo Maracanã e jogou com o time titular, com corda esticada, e na minha opinião deveria ter preservado, porque para ganhar do Maracanã, e enquanto ele fazia festa e comemorava a classificação. Enquanto ele a todo momento, e agora ele faz isso, lembra o Campeonato Gaúcho. Ontem até com certo constrangimento, né? Ontem até com certo constrangimento ele lembrou. O Inter é muito maior e talvez ele não saiba. Talvez ele ainda, que ele está entrando agora, talvez ele não saiba ainda que o Inter precisa ganhar um grande título. E que as críticas que são feitas, e eu vou repetir isso que eu falei no início do programa, as críticas de quem está aqui desse lado, e aí agora falando como influencer, eu não gosto desse rótulo de influencer do Internacional, porque eu acho que eu não influencio ninguém. Todo mundo aí tem opinião, e muitas opiniões são contrárias à minha, só pegar o chat aí, né? Tem muita gente que pensa diferente de mim. Quando eu questiono, eu cobro, eu critico, é para o Inter melhorar. E quando ele faz a defesa de que eu tô fazendo a defesa a minha pessoal, e aí eu acho que ele tá no direito dele, mas a defesa do clube? Defendendo o clube do quê? O torcedor não tem direito de opinar? O torcedor não tem direito de cobrar? A defesa que vocês aí dentro fazem é da gestão. É de vocês, do grupo político de vocês, que, aliás, já se movimenta em todos os âmbitos, e oposição e situação, tá? Situação de quem tá dentro com grupos diferentes e oposição. Já se movimentam pensando no final do ano que vem, em eleição. Mas é cedo, né? Mas quando perde, rapaz. Quando perde. Cedo, eles querem proteção a eles. Eles não querem proteção ao clube. Eles não defendem clube coisa nenhuma. Eles defendem eles. O trabalho deles lá dentro para que a imagem não seja afetada. Vocês acham que o Bisol não quer ser presidente do Inter? Com certeza ele quer. Eu acho que tem um ponto assim, sabe assim, e não é a figura do Bisol, tá? Vai pra qualquer vice de futebol, que a minha opinião sempre é a mesma. Eu não sou daqueles, vocês nunca vão me ouvir dizendo assim, cadê o vice de futebol que não falou? A não ser o ano passado, porque o Grêmio tinha o Brum, que sempre que o Grêmio tinha um erro de arbitragem contra, ele vinha depois do jogo e reclamava da arbitragem. E aí, quando tinha erro de arbitragem a favor, ele não falava. Eu cobrava que ele tinha que falar também. Só nesse caso. Mas dirigente de futebol, pra dar explicação sobre jogo de futebol, porque primeiro que é uma coisa que eles não dominam, tá? Então, dificilmente é relevante o que eles falam de futebol. Então não tem muito interesse. Agora entra esse ponto que é o seguinte, o Bisol é o chefe do departamento de futebol, né? Ele é o responsável maior. O que tinha que falar era o presidente. Não, mas aí é que tá nem isso. Eu acho que uma figura que tinha que falar nesses momentos, até pelo tamanho que tem pro torcedor, é o D'Alessandro. O D'Alessandro tem esse tamanho. O D'Alessandro é o cara dentro do ambiente do Inter, de direção, o que tem a maior capacidade de observar se o que o Roger tá fazendo no treino é bom. Ele tem curso de treinador da AFA, que é muito melhor que esse cursinho que a CBF faz aí. O curso da AFA é tanto que o D'Alessandro, ele pode treinar se amanhã um time europeu quiser contratar ele, o curso da AFA permite trabalhar na UEFA. Os brasileiros não podem. Porque esse curso da CBF não vale lá. Até pra quem quer fazer curso, não faça esse curso aí, porque esse curso não pode trabalhar na Europa. Vai fazer o da AFA que vale. Mas assim, ó. Não, é verdade, porque o curso da CBF, ele tira um monte de dinheiro de um monte de gente, ele não é tão bom assim. Mas aí pro cara treinar no Brasil. Sim, só. Pode. Mas no caso, por exemplo, mas voltando ao D'Alessandro. O D'Alessandro é o cara que tinha que falar. Porque o D'Alessandro, primeiro, ele tem o tamanho que todo torcedor do Inter vai respeitar. Também porque ele pode ser alvo de críticas, até porque o cargo que ele assumiu permite isso, e porque ele pode fazer avaliações corretas. Ele pode, inclusive, dizer coisas pra nós que nos convença que a gente tá errado. Sabe? Que te convença que a gente tá errado na crítica. Porque esse negócio, o Inter se dedicou ao gauchão, eu não posso acreditar que em agosto, depois que teve 10 dias de férias, 15 dias de treino, parou tudo, que o Inter não tá jogando bem porque o Inter se dedicou demais ao gauchão, gente. Mas isso é narrativa. O que é importante nessa hora, ontem o Inter perde porque acabou contratando jogadores menores. O time do Inter é menor do que voltamos à velha frase. Todo mundo que bota o pé aqui a gente acha que é melhor do que é.
Aí vai na hora, um não vai bem lá, o Alan Patrick não vai bem, o volante já afundou. Quando o Alan Patrick vai bem, o Borré cresce, faz gol, todo mundo... Não adianta, futebol é jogador. Essa história de, o dirigente, o Bisol, ele tem uma característica que me incomoda um pouco, entendeu? Ele é... Quando ganha, ele manda abraço pra todo mundo, e quando perde, ele agride as pessoas. Não, tá errado, entendeu? Tá errado, porque aí fica aquela ideia sempre de... Aqui, a maior, pelo menos o que eu vi aqui nas nossas críticas, eu não acompanhei além das nossas críticas. Ontem eu fiquei muito atento ouvindo a Rádio Gaúcha ali com o Diogo e com o Vaguinha, que dá uma opinião na Rádio Gaúcha. Todas as opiniões do Vaguinha. Eu normalmente eu gosto muito das opiniões do Vaguinha. A gente tem uma ideia boa, sobretudo quando o Inter perde. Gosto muito. Quando o Grêmio perde, eu não gosto tanto. E o Vaguinha citou pontualmente erros que todo mundo tá vendo. Vaguinha, enquanto falava, eu noto que o Vaguinha ele tá batido. Tá fora do prumo hoje. Volta e meia, ele bota a mão no peito, vai infartar, cara. Te acalma. Vai infartar aí, de novo outra vez. Bota a Já mão no teve peito mal, de hein? novo. E suspira e bota a mão no peito. Calma, cara. Ontem o Gaúcha Memes pegou lá Sim, a reação, tá engraçado, a tá? reação do Tá Ronaldo. Cara, aquilo ali não Esse tem. vídeo vai bater recorde, até vou ver quanto. Aquilo ali não tem, cara, não sabe, não pode, entendeu? E o Ronaldo ontem falou na entrevista coletiva, essa é uma função nova, né, de jornalista que comenta com paixão sobre o Inter. Eu já cometi excessos, tá? E eu tomei muito cuidado para fazer a crítica ao Ronaldo. Ele, como eu disse, não botaram uma arma ele não botou uma arma na cabeça da direção, ele não botou uma arma na cabeça do Roger para escalar ele. Ele foi homem ao dar entrevista e assumir o erro dele. Tá tudo bem. Só que eu tenho que criticar. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Só ele não pode jogar no Inter. E alguém precisa lá dentro saber. Alguém que conheça futebol precisa saber disso. Ele não pode jogar no Internacional. Vou aproveitar a tua deixa para encerrar nossa enquete, que perguntava o seguinte: quem é que tem mais responsabilidade na eliminação do Inter na Copa do Brasil? Roger Machado, jogadores ou direção? Quem votou, votou. Quem não votou, não votar mais. Daqui a pouco trago o resultado. Surpresa! Matheus Schenck vai computar agora os votos para saber quem ganhou nessa disputa aí entre o maior responsável pela eliminação. Vamos colocar o resultado da enquete na tela. A gente perguntava qual era o mais responsável, quem é o mais responsável pela eliminação do Inter na Copa do Brasil, e o resultado é o seguinte: diretoria, né, 36%, Roger Machado, 35%, e jogadores, 29%. Eles colocam na tela, mas sou eu que tenho que falar, não tem tela, né? Então tô lendo para vocês, bem apertado essa votação, né? Repete que eu não tava apresentando. Direção 36, Roger 35 e jogadores 29. Vê como tá equilibrado, né? Eu acho que isso que é o resumo disso aí, todos têm culpa. Né, o torcedor tá bem dividido. Mas assim, agora o Inter tem uma sequência que eu acho que é difícil, que é o seguinte: numa situação normal, tu não coloca titular contra o Bragantino. Vamos falar sobre outra eliminação, Munari. Tá. O programa tem que correr. Trend do momento, e a gente já volta para falar sobre esse assunto. Rapidinho, Flamengo eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Impacta isso no cruzamento com o Internacional na Libertadores, Vaguinha? Não sei nem o que tu tá falando. O que é? A eliminação do O Flamengo perdeu Claro que ontem. impacta, lógico. Vão vir babando pra cima do Inter. Pelo contrário, não vai abater o Flamengo. Que abater o Flamengo, Felipe. O Flamengo vai jogar no Maracanã quarta-feira com 50 mil pessoas babando, porque eles vão querer ganhar. E pressionados. Aí sim, vai ter pressão. Imagina, pelo amor de Deus, cara. O Flamengo ganhou no tempo normal, foi eliminado nos pênaltis. O meu medo é uma goleada na quarta-feira. Medo de goleada. O jogo... Eu nunca senti isso na minha vida. Como torcedor do Inter. Eu tô aqui abrindo meu coração pra vocês. Eu nunca senti tanto medo de um jogo de futebol como este da próxima quarta-feira. O Flamengo ele tinha um claro hierarquia que a Copa do Brasil era a última competição. Né? Então, a prioridade é Brasileirão e Libertadores. Ele poupou na ida e na volta ontem, né? Ele faz 1-0 no primeiro tempo, poupando, e depois tem algumas substituições. Por exemplo, o Arrascaeta entra, o Arrascaeta tá fora contra o Inter no jogo de ida, né? Mas ele tira o Pedro no segundo tempo. Que claramente ele não tiraria o Pedro num jogo
precisando fazer o gol ali como estava a situação. Então, assim, eu acho que a pressão ela aumenta porque foi uma escolha que o Flamengo fez de dosar a energia na Copa do Brasil e deu errado. Então agora, na Libertadores, tem que dar certo, porque senão o pau já vai comer em cima do Felipe Luiz lá. E aí, em relação ao Inter, eu sei que a gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso na semana que vem, mas eu acho que o Roger vai ter que adotar uma estratégia diferente, porque agora mudou, né? O Inter vai decidir em casa. Então o Inter vai ao Maracanã, dentro daquilo até que eu brinquei com o Vaguinha sobre o River. O 2-1 que o Inter tomou do River naquela vez, se o Inter perder de 2-1 no Maracanã, o Inter tá vivo. Não, esse jogo. Tá vivo, então assim, esse é um jogo que tu vai ter que ter uma estratégia. Esse jogo que o Inter tem que ir pra não jogar. E esse jogo é ferrolho. Tranca a rua. É 3 zagueiros, Que 3 resultado- volantes, a ala não passa do meio campo, deixa um corredor lá na frente, escolhe o que tá melhor e bota pra Que resultado puxar contra-ataque. é bom Vocês lá, tão Vaguinho. loucos, querem- Só que falta que o Roger vai estudar o Flamengo pra ver a melhor forma de encarar e ganhar do Flamengo lá, pelo amor de Ei, Deus. Vaguinha, dentro da realidade do Inter hoje, óbvio que tu vai dizer, a vitória é o melhor resultado. Qual seria um resultado possível sair do Maracanã vivo? Dentro da realidade dos dois times hoje. É óbvio que tu falar empate, Não, 1-0. 1-0. Não, um gol de diferença no Maracanã, o Flamengo por um gol de diferença, eu acho que tá em aberto. O Flamengo passa a ser mais favorito, porque Claro. se ganhou, a tendência é ganhar. Não concordo com aquela tese de que perdemos aqui, mas se nós perdemos aqui, nós podemos ganhar lá. Não. Quem tá mais perto de vencer é quem ganhou o O primeiro jogo. Vasco tomou 4. Não, da mesma forma que eles fizeram 4 na gente, a gente É, pode fazer não- 4 lá. 2-0 acabou. 2 acabou. 2-0 acabou. Era esse o raciocínio. Então, Foi 2019, até, né? Até 1 volta. 2 acabou. O meu ponto assim, sobre a postura do Inter é o seguinte: o Flamengo faz 1-0. O Inter vai entrar fechado. Isso, tá. Não é joga. O jogo tá 1-0. O Inter segue fechado pra segurar 1-0? Porque é bom ou o Inter Boa vai... pergunta. Não, mas isso é o Boa Vaguinha, eu digo o Roger. Boa pergunta, mas esse é um debate para os próximos programas. Não vamos queimar todos os assuntos, por favor, que amanhã tem mais Segue o Fio. E agora é a hora do Tempo Extra. Wagner Martins, Tempo Extra, tu começa com a gente, por favor. Felipe, é difícil, assim, a minha mensagem é assim, ó, pra quem é pai colorado, tá? Ou pra quem pretende ser pai, é muito difícil. Tá sendo muito difícil pra mim, a minha relação com meu filho, que sofre muito, tem apenas 5 anos de idade. Nós vamos sofrer mais. Nunca vamos abandonar a camisa vermelha. Mas que é difícil, é. Então, meu recado aqui é mais de força. Força, porque eu tô precisando de ajuda. Eu tô precisando de abraço. E eu tenho certeza que aí do outro lado também. Vamos se unir e sempre acreditar. Emotivo, Vaguinha, encerrando o Segue o Fio de hoje. Cristiano Munari. O Schenker trouxe outro dia uma estatística da dificuldade do Inter contra os times, os G12, né, os grandes do Brasileirão, depois do Gauchão. Eu tava aqui fazendo um levantamento rápido dos bons jogos que o Inter fez desde o Gauchão, e aí tem o Atlético Nacional, aquele 3-0, o Cruzeiro 3-0, 2 jogos que o adversário tem um jogador expulso, só depois o Inter vai tão bem. Aí tem o jogo do Bahia, a virada ali, o Nacional no Uruguai. Não dá 5 jogos bons do Inter. Se desde abril tu não tem 5 jogos bons, é porque o trabalho é muito ruim. Então muita coisa tem que melhorar pro Inter sair da parte de baixo do Brasileirão e pra sonhar em ter alguma chance na Libertadores. Apito o árbitro. César Cidade Dias, teu comentário final, por favor. Ó, só um pouquinho. Onde é que tu vai, cara? Não vai fazer o comentário? Só um pouquinho, segura aí. Onde é que tu vai, cara? Que isso, César? César esculhambou o programa. Vamos lá, César. Encerra aí. O senhor quer um café? Só um pouquinho. Deixa eu servir um café. Aliás, Tá aqui. O senhor quer um café? O senhor quer um Teu café? tempo tá correndo, César. O senhor quer? antes de falar com o Renato, me dá aqui, presta aqui. Me dá 2 litros de olina aí. 2 litros de olina. Tu não precisa de olina, né, Renato? Mas tu precisa, né, Vaguinho? 2 litros de olina. Esse é a minha despedida por hoje. Renato, cafezinho pra ti. César Cidade Dias, mais grato do que nunca ao Renato. E assim encerramos o Segue o Fio de hoje. Voltaremos amanhã. Eu não vou estar aqui. Eu já pedi folga, eu não aguento mais esses caras. Até mais. Pô, não venha!